Olá! O nosso grupo é composto por Alice Gonçalves, Marinalva Rosa, Josilane Costa, Renato Alves e a mim, Milena Frazão. O tema do nosso plano é desvendando mistérios sobre a história da Branca de Neve, com o público-alvo a 8 anos e com duração de 2 aulas e 50 minutos. O objetivo geral do nosso plano é analisar a história da Branca de Neve, e os específicos são compreender que atitudes a história expressa a realidade, empregar as atitudes que a protagonista proporciona no enredo, desenvolver medidas que conscientizam as crianças a terem cuidado nos dias atuais, ampliação para as experiências sociais, despertar o lado lúdico nas crianças e ampliação do vocabulário das crianças e permitir que as crianças se expressem através da história. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, instruções de montagens digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto do texto relacionando a sua forma de organização à sua finalidade. Desenvolvimento do plano de aula. O professor chegará na escola e ele terá o papel de decorar a sala conforme a história do nosso objeto de plano de aula, que é a Branca de Neve. Depois que o professor decorar a sala, conforme lugares que a história Branca de Neve passa, como o castelo, a floresta, a casa dos anões, o professor deixará um ambiente mais lúdico, um ambiente que traga o aluno para a história. Ele será envolvido com a história. Depois que o professor fizer todo esse papel de decoração, ele recepcionará as crianças na porta da sala de aula com figurinos conforme a história. Dos anões, do rei, da madrasta, do espelho, da própria Branca de Neve. Não precisa ser apenas uma Branca de Neve, pode ter várias Brancas de Neves, figurinos voltados realmente para a história. Depois que o professor fazer esse papel de decoração e recepção das crianças, eles pedirão a elas que adentrem a sala e conheçam os locais onde a história se passa, porque a sala será decorada com vários lugares, não apenas um lugar, não apenas a casa dos 7 anões ou apenas a floresta, não. Cada lugar que a história se passa, a criança ela vai conhecer e o professor terá esse papel de decorar a sala conforme esses lugares. Depois que as crianças olharem esses lugares, elas acharão em cada objeto que estiver dentro dessa sala papéis escrita com perigos, com cuidados, e eles vão pegar esses papéis e na hora que eles pegarem, o professor ele vai colocar essa criança sentada ao chão em roda e contará a história da Branca de Neve para eles. Depois que ele fizer essa contação de história, ele vai pedir a cada aluno terá uma participação, e cada aluno falará a frase que está ali, e o professor ele vai mediar essa criança com perguntas, como é que como é que a gente se passa com aqueles perigos, será que a gente pode aceitar qualquer coisa das pessoas, prevenir elas do mundo que a gente vive mesmo, para que elas não se enganem, enfim, ter no caso uma forma de prevenção voltada à história. O professor fará uma breve análise crítica da história, mas também ele dará oportunidades de que a criança ela conheça a história e também liberte aquele pensamento de tudo que as pessoas me oferecem eu posso aceitar.
Então, o professor ele trará a história e também irá instruir a criança a partir dessa história também. Enfim, ter, no caso, uma forma de prevenção voltada à história. O professor fará uma breve análise crítica da história, mas também ele dará oportunidades de que a criança ela, conheça a história e também liberte aquele pensamento de tudo que as pessoas me oferecem eu posso aceitar. Então, o professor ele trará a história e também irá instruir a criança a partir dessa história também. Que houver a contação de história e também a interação das crianças com as frases que elas acharam, o professor dará a elas um papel A4, uma folha A4 e giz de ceras para que elas possam desenhar aquilo que mais chamou a atenção no momento. Oi, eu sou a Marina Alva e eu vou falar um pouquinho da questão do piquenique no nosso plano de aula. Então, no final da aula, as crianças vão ter um momento, um piquenique, o qual a gente vamos todos confraternizar junto com as crianças. E nesse momento as crianças terão liberdade para expressar aquilo que elas gostaram na aula, o que mais chamou a atenção. E aproveitar esse momento do piquenique, que vai ser uma confraternização com essas crianças, para a gente ressaltar a importância de dividir o lanche da escola, dividir os materiais escolares e entender que com esse simples fato de dividir e acolher, nós estamos colaborando muito com a sociedade e com outras pessoas, porque existem no mundo muitas crianças que não têm condições de ter uma merenda escolar, que até mesmo as escolas não oferecem essa merenda, que não têm condições de levar um lanchinho para a escola ou de fazer uma refeição em casa, e ressaltar o quanto é importante a gente se alimentar bem, o quanto a alimentação saudável, ela muda bastante a nossa saúde, os nossos hábitos, e colabora muito para o nosso desenvolvimento físico, né? Ressaltar também a importância do acolhimento. Na história da Branca de Neve, os anõezinhos acolheram ela. Nós devemos fazer o mesmo com os nossos coleguinhas. Ou quando chega um aluno novo na turma, devemos acolhê-lo, fazer com que ele se sinta à vontade na classe, com que ele se sinta envolvido naquele ambiente. Avaliação. O professor observará as crianças no decorrer da demonstração na sala de aula e também na contação de história, observando se foi possível a construção do conhecimento junto aos alunos. Recursos. Serão utilizados giz de cera, papéis, papelão, colas e tinta. Olá, meu nome é Alice Gonçalves e eu vou dar continuidade à apresentação fazendo a leitura do livro da Branca de Neve. Durante a leitura, eu vou estar fazendo algumas pausas para a gente perceber as brechas que o livro nos dá para a gente discutir alguns assuntos com as crianças. Lembrando que essa análise foi feita pelos integrantes desse grupo. Então, vamos lá começar a nossa leitura. Antes, o livro ele foi escrito por Ricardo Moreira Figueiredo Filho. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. Nessa primeira parte, nós já podemos questionar as crianças como é formada a família delas. Muitas crianças vão se identificar por ter madrasta, padrasto, ou caso possa ter também, a mãe tenha falecido, o pai também pode ter vindo a falecer, e já dá para realizar uma discussão sobre essa temática a partir dessa primeira parte do livro. Continuando a leitura. E todos os dias, a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho:
Não, rainha, em todo o mundo não há beleza mais deslumbrante que a sua. Essa segunda parte, a gente vai perceber que a autoestima da rainha, ela é desestruturada, porque ela precisa da opinião, ela precisa da reafirmação do espelho em relação a ela ser bonita ou não. Então, isso só mostra que ela tá com a autoestima dela desestruturada e que ela precisa da reafirmação de alguém. Continuando. Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Antes de continuar aqui, a gente pode estar percebendo, fazendo uma relação entre o texto e as imagens, os desenhos do livro. Tanto a madrasta quanto Branca de Neve são de pele clara. Então aqui a gente vai estar vendo como é a mulher bonita, tanto de pele clara quanto magras, tem de certa forma um perfil, mesmo que seja somente desenhos, elas têm um perfil ali do que é a mulher bonita, né? Então vamos continuar. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou. Porém, ao chegar à floresta, disse: fuja e não volte, sua madrasta deseja fazer mal a você. Aqui a gente pode estar trabalhando a inveja. Por que só por ela ser considerada mais bonita do que a madrasta, ela deveria ser, nesse caso, morta? A gente pode trabalhar que cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa é única e que, mesmo diferente umas das outras, cada uma tem a sua beleza única. Então não tem essa de uma ser mais bonita que a outra, e que só porque a outra é considerada mais bonita deve ser morta, deve ser sentir inveja dela, desejar o mal dela por algo supérfluo, nesse caso a beleza, que também é relativa. Continuando a história. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer, quando avistou uma pequena casa. Resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco de pão e de sopa que estavam em 7 pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Aqui, a gente pode falar sobre os perigos de entrar na casa de desconhecido sem permissão, e além dela entrar, ela usufruiu do que estava lá dentro, ela se alimentou, ela dormiu na cama, e isso é muito perigoso. Não é ideal que ninguém faça isso, que ninguém entre na casa de ninguém sem permissão, muito menos na casa de desconhecidos. E nesse finalzinho aqui, ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Então quer dizer que se eles tivessem encontrado uma mulher feia, eles teriam acordado elas e teriam expulsado ela? Porque por eles terem ficado encantados com a beleza dela, eles não acordaram ela. Então, só porque ela é bonita, ela teria esse privilégio, vamos dizer assim. Continuando. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou, rodeada por 7 anões. Aqui eles deixaram ela dormir a noite toda. Eles dormiram onde? Deve que eles dormiram no chão, só porque ela era bonita, né? E sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões o convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Apesar dela ter entrado na casa sem permissão, apesar do risco que ela correu, os anões também eles foram simpáticos, eles foram acolhedores, porque eles acolheram a Branca de Neve. E nesse momento nós podemos trabalhar, aprender a ser altruísta. Pensar, se colocar no lugar do outro. Pela situação que ela estava passando, naquele momento ela estava precisando ser acolhida. E eles fizeram esse papel, que, de certa forma, é muito interessante também. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu?
A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que enganava e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos 7 anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve logo caiu desmaiada. Aqui, a gente pode, o educador ele pode explicar os perigos de aceitar coisas de estranho. Apesar da maçã estar muito bonita, explicar que as aparências também enganam. No caso, não é porque algo está muito bonito que pode ser que vai te fazer bem. E, nesse caso, também aceitar qualquer coisa de estranho, até mesmo de conhecidos, dependendo da situação. E, como visto aqui, por ela ter aceitado isso de estranho, ela caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e colocaram sobre a mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu a Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos 7 anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço de maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou: Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os 7 anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. Aqui a gente vai perceber que essa história ela termina diferente da história que normalmente a gente conhece, né? Que ela é acordada com um beijo. Eu achei interessante o final dessa história, por ter sido diferente, né, essa versão, mas no nosso plano nós escolhemos tá trabalhando o nosso plano, né, essa história com crianças por volta dos 8 anos. Então, pode ser que as crianças já conheçam a versão do beijo. E pode ser que a criança, não, professora, mas eu conheço a história que termina diferente. E é uma ótima oportunidade também para estar explicando essa outra versão, que tem essas versões e tal, e que não se deve fazer nada com o outro sem a permissão dele, principalmente quando ele estiver inconsciente. Principalmente algo como isso, né? O beijar e tal. Respeitando a vontade do outro. No caso, sem fazer algo com o outro sem autorização. Então, aqui foi essa análise que nós fizemos e poderia ter sido feita de outras formas também, mas acredito também que vai ficar bem grande. Mas é isso. Muito obrigada.